Sou do Quirinópolis, Goiás. Não, minha família saímos de lá, eu tinha por 5 anos de idade e mudamos para Rondonópolis. Rondonópolis. Fiquei em Rondonópolis, cheguei aqui tem 7 anos. O agro, transportadora, eu sempre trabalhei com transporte, né? Sempre trabalhei com transportadora. Eu digo que eu sou continuidade de um sonho do pai, né? Porque o pai era motorista de caminhão e eu também queria trabalhar com caminhão. Mas era no mesmo ramo, dirigindo. Mas como o pai teve acidente, faleceu, meu irmão já teve acidente de caminhão, a minha mãe não achou boa ideia. Mas daí eu continuei trabalhando com caminhão, fui mecânico, tudo. E sempre com esse ramo. E aí conheci o transporte de grãos, que é o agenciamento, né? E trabalhei com agenciamento até hoje. Estou com 20 anos trabalhando com agenciamento. Aí conquistei caminhões, consegui comprar caminhão, montei garagem. Hoje já desfiz disso, mas continuo trabalhando com transportadora. Eu tive apoio deles sempre, né? De todos. Hoje mesmo tenho uma ideia de até de sair de Sorriso hoje. Minha filha, como hoje mora comigo, também apoia sobre isso, né? A gente tem mais esse espírito de peregrino, de estar rodando, de estar andando, né? Onde que tá bom a gente vai atrás, né? A gente vai atrás disso. Mas sobre mudança da família sempre foi muito tranquila, né? É meio perturbador para as crianças, né? Na época, porque muda da cidade, vai para outra, mas sempre apoiaram muito nessa questão, nunca tivemos problema disso, não. Meu pai, eu estava com 16 para 17 anos, se eu chorar, me desculpa. Com 16 para 17 anos, meu pai teve um acidente de caminhão, um acidente de trabalho, na verdade, não foi nem com o caminhão, foi um acidente de trabalho. E um botijão de gás caiu na nuca dele, ele fraturou a medula e meu pai ficou paraplégico. E aí ele adquiriu uma bactéria no hospital e com 28 dias hospitalizado ele faleceu. Aí a casa deu uma bagunçada boa, porque o pai era o esteio, o pai não saía de casa sem deixar o café da manhã na mesa. O pai não. Era o esteio da casa, né? Em casa é uma casa que a gente nunca viu agressão, nem verbal, nem física. Eu digo que hoje qualquer coisa que eu ofendesse alguém dentro de casa, ou esposa, alguma coisa do tipo, acho que o meu pai, se eu creio que ele não vê mais nada, né? Hoje é só uma alma, mas não, eu não faria bem porque não foi essa criação que eu tive. E a gente teve sempre uma criação muito forte de ser honesto, de homem sério, de pai de família, né? E isso para a gente foi bem importante, que hoje a base sólida de casa é essa. Hoje ficou a mãe, né? E a mãe continua na mesma situação dele. Então eu digo que a continuação dele, a matéria dele em si não, mas o que ele ensinou dentro da casa até hoje é feito. Eu para um cara alegre, para um cara animado. Meu pai era muito trabalhador. Meu pai era honestidade igual eu não conheço. Sou suspeito de dizer por ser meu pai, mas eu não conheço a honestidade igual dele em tudo, né? Para daquele que se você achasse alguma coisa na rua, deixasse lá, você não levava, não podia. Porque ele não acredita, não sei qual que era, assim, o medo do filho cometer algum erro, né? Então sempre era, "Nossa, onde você achou, você deixa, não é seu, então não pega." Então, o pai era uma honestidade muito. A característica dele era ser honesto. Era uma família humilde, era uma família de pouco acesso, né? Mas nunca faltou alimento dentro de casa. Mas a honestidade dele sempre foi muito forte sobre isso. A gente tinha um tio que morava num sítio 60 km perto da onde a gente morava em Rondonópolis, e era de estrada de chão. E nisso a gente ia de caminhão, e atrás, num caminhão leiteiro, cheio de tambores de leite, a gente ia em cima desse caminhão. E é uma das lembranças, assim, de todas as atuais, todos os finais, a cada 15 ou 20 dias, a gente ia, todo mundo, a família inteira ia. E aí nós andava 4 a 5 quilômetros a pé para esperar esse caminhão passar. Ele passava, a gente. E era uma festa essa viagem, né? Isso era uma. Era nosso final de semana, era a nossa festa, porque tinha pouco recurso, né? Então ir para lá era uma festa muito grande. O pai sempre ele fazia a frente disso, né? Ele que animava tudo. O pai não era um cara de bebida, o pai não fumava, o pai não tinha vícios de jogos, meu pai não tinha vícios. Mas esse final de semana, esse planejamento de fazer isso, ele se animava muito nisso. Então, para ele, porque era o que ele podia nos dar de diversão. Então, para mim, essas viagens era muito. Uma das coisas que eu tenho muito marcante em mim é isso. É o que ele fazia nessas viagens. Eu tenho um irmão meu, ele é o meu pai puro, mas do pai eu pego altura,
Eu pego o tamanho, porque meu pai tinha 1,80 m, meus irmãos têm 1,70 m, 1,60 m, né? Meus irmãos têm 1,60 m, meus irmãos são tudo pequenininho igual a mãe. Mas do pai eu traços de rosto, é, o jeito de falar, eu falo um pouco mais alto, ele falava bem baixinho. E costumes que você vê hoje, o pessoal fala, cara, você é idêntico com seu pai, você parece muito com teu pai. Né? Eu queria parecer mais, eu queria ter muito mais o perfil dele, né? O pai era um cara exemplar em qualquer lugar que chegava. O pai tinha as responsabilidades, eu digo que de trabalho, ser trabalhador, eu peguei muito disso dele, como ele sempre trouxe isso pra gente. O pai, quando estava de férias, ele arrumava emprego para não. Porque não podia também parar, porque a despesa era alta, né? Nós éramos 5 pessoas, 3 homens, como filho, e mais a mãe e o pai. E o pai sempre trouxe, pegava primos. O primo desse traz para casa, o pai trazia. Esse tá, o pai e a mãe separou, o pai ia lá pegava o prenda de casa. Nós chegamos a morar em 8 crianças dentro da casa. E o pai e a mãe assumindo tudo isso. Eles sempre fizeram isso, o coração, a casa deles sempre foram muito abertos. Ele falava, na minha casa, igual hoje eu faço muito isso, na minha casa não se faz comida contada. Na minha casa faz comida para sobrar sempre. Porque eu não sei quem vai bater na porta da hora de almoço. Pode passar uma pessoa precisando, bater palma, pedir uma comida e eu fiz o regrado só pra gente. Não, lá em casa sempre fez muita comida porque podia, qualquer momento chegava alguém. Sempre chegou alguém. Então o pai tinha isso. E não rapa a panela porque lá em casa também não rapa, porque traz miséria pra dentro de casa. São costumes antigos que a gente traz até hoje muito nisso. E a gente tem muito isso dentro de casa. Eu relevei um pouco sobre os meus filhos, mas ele não, ele era muito forte na criação. A criação dele era muito forte. A gente deixa um pouco, porque a gente, vou dar para meus filhos o que eu não tive, é um erro que cometemos. Porque se a gente nascemos se tornando homens que ele deixou, porque você não vai dar diferente pro teu. Mas eu me vejo muito ele, a questão de trabalhar, de ser forte, de aguentar às vezes muita coisa nas costas. Eu digo que atrás de um ansioso tem um cara que aguentou muita coisa para trás. O pai e a mãe limpava a escola que eu estudava para pagar a minha escola. Eu trabalhava, eu sempre gostei dessa área militar da situação, não me tornei, mas gostava. Então existia um projeto na cidade de Rondonópolis que chamava Guarda Mirim. E eu fazia Guarda Mirim, então eu, para conseguir emprego, que era mais fácil, né? Não tinha menor aprendiz, não tinha esse projeto menor aprendiz na época. Na época você podia trabalhar de menor, mas para encaixar esse menor, as empresas pegavam da Guarda Mirim porque sabia que eram pessoas de boa conduta. E aí eu entrei nessa Guarda Mirim com um mês, dois que eu estava na Guarda Mirim, lá tinha alimentação, lá tinha, ensinava ordens unidas, marcha, o que o exército faz lá fazia com crianças. Tinha jogo de futebol, tinha a fanfarra, eu tocava na fanfarra, tocava trombone, e eles tinham muito disso lá. E eles colocavam você no mercado de trabalho. E eu fui trabalhar no primeiro emprego que eu tive, foi na relojoaria. Um rapaz era professor de geografia chamado Santana. E esse cara me deu uma oportunidade muito grande na vida de me ensinar. Ele me ensinava muito sobre vida, sobre trabalho, sobre rua. E aí eu estudava a parte, eu trabalhava na parte, eu estudava na parte da manhã, eu pagava metade da escola e a mãe limpava, pagava metade, que era uma escola particular. E, e eu trabalhava à tarde nessa relojoaria. Então, assim, para mim foi muito esses projetos que eles fizeram, que tinha na escola, e foi muito aproveitoso por trabalhar muito cedo por isso, né? Eu tenho um problema muito sério com o Dia dos Pais, porque, é igual eu falo, a gente é continuação de sonhos, né? A gente é continuação de sonhos. E por um segundo, só por um segundo eu queria que nesse Dia dos Pais ele tivesse para ver o que eu me tornei, para ver o que eu tô me tornando. Porque, é igual eu digo, tem muita coisa que a gente faz pro pai e pra mãe. Muita coisa que eu faço é por ele. Hoje eu tenho 4 filhos, né? 2 do coração e 2 de sangue. 2 que chegou na minha vida recente. São 2 anos só que chegaram na minha vida, 2 anos e pouco. Eu tô longe desses 2 hoje. Mas eu digo que eles salvaram a minha vida.
Eu tenho 4 filhos que mudaram a minha vida, que salvaram a minha vida. Eu só queria que meu pai visse o que eu tenho hoje, por um segundo. Não queria mais que isso, não um segundo, que ele visse as crianças que eu tenho, os filhos que eu tenho, quem eu criei e quem eu estou criando, né? Eu digo que a gente não nasce família, a gente constrói uma família. E eu tô nisso, é isso. Desculpa. É difícil, né? A gente, com 41 anos já era para estar bem mais tranquilo para mim, né? Mas não tá, não, a falta, né? A gente aceita. Aceita, a gente só não deixa de sentir falta. A falta dele é muito forte lá em casa. Minha mãe, por muito tempo, a família desestruturou todo mundo. A falta dele lá. Até hoje é difícil. A mãe entra em depressão direto. A mãe vive a poder de calmante, a mãe vive a poder de remédio. Porque ele era muito homem para ela. A mãe não comprava roupa. Minha mãe não ia numa loja comprar uma roupa. Não porque ele não deixava. Não porque ele não dava o dinheiro, não. É porque ela gostava de ver ele fazer aquilo para ela. E para ele era prazeroso ele comprar a roupa dela. Ele ia lá, ele comprava, ele escolhia. E aos domingos eu via eles saíam, todo domingo eu saía, dava uma voltinha na rua. O pai tinha comprado uma moto. E eu todo domingo eles davam uma voltinha na rua, abraçadinho. Eu, quando era muito pequeno, eu gostava muito de ver eles beijando. Eu pedia para eles beijar para me ver. Porque, assim, aquilo para mim, a família junto, a família junto, aquilo para mim era uma. Sempre foi uma dádiva para mim, família, né? Sempre foi uma dádiva ter família. E eu não. Hoje eu tô separado, mas a família para mim eu não dou conta. Eu creio que eu vou ter que construir uma família logo, porque família para mim é muito bom. É muito bom. E filhos, então, eu digo que eles me salvaram, porque estava bem complicado viver naquele momento. É quando eu digo que as crianças que chegaram na minha vida agora recente, salvaram a minha vida, foi nesse motivo. Foi me levantar para trabalhar mais e mais e mais e mais. Porque a gente chega uma hora com 40 anos de idade, eu estava com 30 e poucos, 39 anos, você, você vai acalmando mesmo. Meus filhos criados, Isabela com 17 anos, Gustavo com 22 anos. Eu já tinha uma estrutura já para a Isabela fazer faculdade, para o Gustavo tocar a vida dele, já tinha uma estrutura para isso. Mas quando chegou duas crianças novas, e aí assim, te salva, você sai para trabalhar motivado, você volta motivado. Você não tem horário mais para trabalhar, você não tem. E eu só privei os finais de semana. Os finais de semana eu parei de trabalhar. Então eu trabalhava sábado, às vezes até meio-dia ou não. E aí João Pedro, quando chegou, pescava de varinha de mão, de lagoa. Hoje o João Pedro pesca muito bem, hoje é um pescador muito bom, às vezes ele faz coisas melhor do que eu pescando. E, e ver ele fazendo isso, ver ensinar isso para ele, trazer isso para a vida dele, para mim foi muito satisfatório. Seria uma camisa azul dessa, porque por causa da profissão dele, então ele usava, era um azul mais claro, mas ele sempre gostou de camisa de manga curta. Eu não usava até pouco tempo, culpa daquela menina lá, que fez eu usar. E quando eu coloquei uma camisa a primeira vez, eu sempre usei camiseta e polo. Mas quando eu coloquei uma camisa a primeira vez, eu quis essa cor porque era a cor que ele usava. Uma calça mais escura, jeans escuro, e um sapato, um sapatênis, um sapato, ele usaria tranquilo. Ele gostava muito, tinha uma vaidade muito grande. Ele era muito vaidoso nisso, nessa questão. E quando ele morreu, eu fiquei com as calças dele. Eu guardei as calças dele para mim. E eu não deixei dar as coisas dele, não. Eu tenho a camisa amarela dele. Mostra pra mim. Esse sapato, Aqui. uhum, essa camisa. E eu queria ver uma calça. Uma calça. Sim. Que tamanho que é? Pode escolher qual calça que você quer. Pegar uma calça um pouco mais clara, né? Por causa da camisa, né? Mais escura. Eu acho que essa seria ideal. Essa, Uhum. Então tá. essa Com, aqui seria a roupa do seu pai? sim. Por que que lembra ele essa A camisa aqui? cor. A cor? Cor. Você sabia que quando eu gravei eu também coloquei essa aqui pro meu pai? Sério? Que legal. E você sabia que também é por causa da cor?
Meu pai usa, por isso eu comprei essa quando você me vendeu. Por conta da cor. Lindo.